Somos uma gota d'água no oceano, mas sem nós, o oceano seria menor. A frase é de Madre Teresa de Calcutá e está entre as prediletas do meu entrevistado. O perfil de hoje é de um médico que descobriu na religiosidade um caminho para a recuperação de pacientes com câncer, Dr. José Adalberto Oliveira. Doutor, muita gente acredita que o câncer é resultado de uma série de emoções negativas que se manifestam fisicamente. O senhor acredita que é bem por aí? Não. Eu penso que existe um conceito muito equivocado do que seja câncer. Na verdade, nós tratamos câncer como uma doença única. E ela é uma centena de doenças diferentes, com etiologias diferentes, com desenvolvimentos prognósticos, enfim, desde o acometimento até a sua resolução. Então, nós não podemos dizer, de uma maneira tão simplista, que uma ou outra coisa seja um fator desencadeador ou causador. O que nós podemos dizer é que a emoção, é que o sofrimento, a dor ou o desestabilizar emocional de quem quer que seja, pode ser um dos fatores desencadeantes para uma gama de tipos de câncer. Né? Se nós entendemos o câncer como uma doença plural, e a única coisa que ela tem em comum é ela ser de natureza crônica ou degenerativa. É isso. Ou seja, pode ser somente um fator. Não o fator. É um dos fatores. Sim. Até porque quando você altera a sua percepção psicológica, você baixa o seu status de imunidade. E não é só o câncer, não. Outras doenças podem aproveitar, inclusive as infecciosas e virais. Agora, o senhor coordena um projeto no INCA, né, na unidade 1 do INCA, ali na Praça da Cruz Vermelha, que trata dos pacientes que estão com câncer nessa questão da espiritualidade. Mas antes desse projeto surgir, havia já uma ajuda, uma assistência religiosa, em que alguns religiosos diziam que o câncer era um castigo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho essa história de como foi a implantação desse projeto. Pois, essa história acontece quando eu estava, na ocasião, como vice-diretor da unidade, portanto, numa atividade extremamente voltada para a questão organizacional e administrativa, e alguém me procura, no caso foi a coordenadora do INCA Voluntário, que é o Voluntariado Geral, pedindo que eu ajudasse a organizar esse processo. E eu olhei para isso como uma questão de organização administrativa. Vamos entender o que está acontecendo, estabelecer as prioridades, as organizações, as diretrizes, e assim a gente vai arranjar uma saída para esse processo. Quando eu comecei a conversar com as pessoas e comecei a inteirar do que estava acontecendo, eu me assustei um pouco, né? Porque a pessoa que está internada no instituto, a pessoa que está internada em qualquer hospital, a pessoa que está com a sua saúde abalada, ela está fragilizada e vulnerável, né? Suscetível a uma série de influências, vamos assim dizer. E aí eu observava o quê? Pessoas que entravam indiscriminadamente, não voluntários do hospital não, pessoas que apareciam com a intenção, eu acredito até com boas intenções, segundo a sua própria concepção, de ajudar. Mas então se aproximavam dos pacientes e diziam que eles estavam com câncer porque estavam sendo castigados pelos seus pecados, que eles estavam, se aceitassem uma determinada fé ou religião, seja lá o que for, eles estariam curados, e alguns foram embora abandonando o tratamento. Nossa! Outros que chegavam e tentavam fazer exorcismos, dizendo que eles estavam com câncer porque estavam possuídos por um demônio, por uma entidade ruim. E isso, enfim, imagina a suscetibilidade, o medo, a angústia, o pavor de alguém que está deitado com um diagnóstico de câncer e vir alguém e diz assim, aceita Jesus, Maria, José, Joaquim, seja lá o nome que você queira dar, que você vai estar curado e você pode ir embora. E o que a pessoa levanta e vai embora. Esse projeto, então, surgiu após essa experiência nessa organização. É um grupo interreligioso, multirreligioso, tem pessoas ali representando diversas religiões, tem muçulmano, tem budista. Na verdade, hoje nós contamos com católicos, evangélicos de diferentes denominações, espíritas, messiânicos, né? Temos uma muçulmana, e budistas nós tínhamos 3, mas elas estão de licença. E não dá confusão não, doutor? Dá.
Dá, lógico que dá. E como é que é organizar essa confusão? Organizar essa confusão é perceber o seguinte: nós não estamos ali por um processo pessoal, nós estamos ali por um processo de doação. Ninguém ali é contratado do Instituto ou do Ministério da Saúde ou de quem quer que seja. As pessoas saíram da sua casa por livre e espontânea vontade, foram preparadas por um curso onde lhes foi apresentado quais são as regras de funcionamento daquele grupo, né? Qual é a moral que envolve aquele grupo? Está apresentado nas apostilas que são entregues aos voluntários. E a partir daí é administrar conflito o tempo todo. O tempo todo. Sendo que os conflitos maiores que muitas vezes a gente observa hoje em dia ainda são porque, como a nossa a comunidade se renova constantemente, nós precisamos de algum tempo para que a pessoa, ao chegar, amadureça o conceito e comece, então, a trabalhar numa engrenagem mais suave. Aqueles que chegam, às vezes, mais novos, ainda chegam com muito ranço, né, da disputa religiosa. E não interessa para a gente disputa religiosa. Aliás, nós não trabalhamos com religião, nós trabalhamos com suporte espiritual. A religiosidade é um segundo acesso. E nós não entendemos, por exemplo, que a nossa atividade seja de tratamento. Nós não fazemos tratamento em hipótese alguma. Nós damos esse suporte humanitário. O projeto já existe há quanto tempo? 6 anos. Há 6 anos. Qual o balanço que você faz desses 6 anos? Hoje nós somos, eu acho que hoje nós somos um grupo de 122 pessoas que faz toda a diferença. Não é para pacientes, para acompanhantes, para funcionários, para fornecedores. Porque, por incrível que pareça, nós hoje atendemos a todas as pessoas que nos procuram. Independente se o florista que for entregar um ramalhete de flores, cuja a intenção é proibida, porque flores e hospital não combinam. Mas se às vezes vai para entregar algum funcionário, comemoração de aniversário, coisa que vale. Se ele passar por nós e pedir uma entrevista, uma ajuda, nós vamos lá. Eu queria que o senhor lesse esse bilhetinho que está aí em cima, que é muito interessante, que eu sei do que se trata, mas eu queria mostrar para o telespectador, que é um pouco do resultado desse trabalho. Pois é, a gente recebe muitos bilhetinhos como esse, assim como a gente recebe cartas, e-mails, de pessoas que passaram por dificuldades, passaram por lá. Nesse trajeto, a gente também encontrou com muitas pessoas que vivenciaram a época antes do núcleo de assistência voluntária espiritual e pós a existência do núcleo de assistência voluntária espiritual. Onde você pode imaginar o que é você perder um ente querido, estar pelos corredores em desespero, em angústia, e ter hoje um porto onde você pode sentar, chorar, ser acalentado, ser recebido, né? E isso gera, muitas vezes, bilhetinhos desta natureza. Às vezes é difícil a gente ler, né? Porque a grafia às vezes é meio complicada. Mas foi deixado por um paciente que recebeu altas. Então ele diz assim, hoje, no dia 24/10/2013, fazem 30 dias que aqui estamos. E, em primeiro lugar, agradecemos a Deus, que Ele é o nosso suporte maior. Mas agradecemos a Deus por esse trabalho tão lindo, tão carinhoso comigo e fraterno. Não precisa ler tudo não, só as principais partes. Enfim, mesmo. E por aí, ele vai dizendo, ele vai dizendo que nós saímos reconfortados, saímos mais tranquilos e que vão nos incluir nas suas preces para sempre. Isso é muito bonito. É fato, doutor, que os pacientes que recebem mais visitas têm alta mais cedo? É fato que os pacientes que recebem mais visitas desenvolvem predisposições de melhoria mais rápida. Ou seja, quando você tem sentimentos positivos sendo desencadeados nas pessoas, como fé, confiança, né, alegria, essas pessoas elas aderem mais rapidamente ao tratamento, participam mais. E, por conseguinte, não é que a assistência faz eles ir embora mais cedo. A assistência age na psique dessas pessoas, fazendo com que elas tenham uma atitude positiva. E isso sim faz com que elas saiam mais cedo.
Ser voluntário, como a pessoa deve ser? Qual é o voluntário adequado, mais adequado? Qual o perfil mais adequado para esse tipo de trabalho? Em que a pessoa pode estar no leito e o paciente passar mal, e o parente do paciente desmaiar, como histórias que eu sei a respeito disso, ou o paciente dizer que quer morrer, que vai cometer suicídio no dia seguinte. Como é que deve ser o perfil desse voluntário, dessa pessoa que se presta a esse serviço? Sempre que pergunto o que é necessário para ser voluntário, eu digo que é preciso ter uma dose extraordinária de amor ao próximo. Extraordinária. Porque o resto se aprende. Né? Se você tem e encontra dentro de si um espaço grande para você amar ao outro, você consegue depois aprender as técnicas, as maneiras, as formas de atuar que são ensinadas. Então, assim, qual é as prerrogativas básicas? Porque nós temos que trabalhar segundo a orientação legal. Tem uma lei federal, que é a lei do voluntariado, a lei geral do voluntariado, que garante como essas coisas acontecem. Então, a gente precisa ser maior de idade, né? O indivíduo tem que ser maior de idade, o indivíduo tem que ter essa disponibilidade, pelo menos 4 horas por semana, oferecer o seu trabalho em algum dia da semana e em alguma das vertentes desse trabalho, que pode ser na assistência religiosa exclusivamente, na assistência espiritual e religiosa, e na assistência espiritual, religiosa e administrativa, dando a sua colaboração na secretaria, por exemplo. Doutor, a gente está no finalzinho do programa, ainda tem algumas perguntinhas para fazer. Eu queria que esse programa durasse o dia inteiro, mas queria que você deixasse aqui o telefone para quem estiver interessado. 3207-1718 é a Secretaria do Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual. Funciona diariamente, das 10 às 17 horas, e aqui na Praça Cruz Vermelha 23. Agora, me explica, a sua frase me impactou bastante a respeito da morte, do dia da morte, que é um dia que a gente deve viver em plenitude, uma doce alegria. Como acreditar nisso, de verdade? De verdade, de verdade. Se você primeiro imagina que você está cumprindo um ciclo, né? Você está cumprindo um ciclo. Seja lá qual for a sua religião, a morte não te encerra. Né? Se eu sou católico, a morte me devolve a Deus. Se eu sou espírita, me devolve a um plano, né, de convivência múltipla. É uma mudança de dimensão. Então nós estamos apenas mudando de dimensão. Por isso não tem que ter dor. A sociedade, de uma maneira, especialmente a sociedade ocidental, ela fez uma crueldade conosco. Por quê? Na idade medieval, nós, para morrer, nós morríamos com dignidade, as pessoas ficavam no seu leito de morte e a família se reunia ao redor. Então, se nós quiséssemos, por exemplo, ter sexo com nossa esposa, ela tinha que estar coberta e só podia ter um buraquinho no lençol. Né? Hoje, as coisas se inverteram. A gente esconde o cidadão que está morrendo no fundo de uma enfermaria de hospital e projeta o sexo nos outdoors. Olha que conceito complicado. Né? Nós tiramos a dignidade do indivíduo morrer, nós tiramos a companhia, nós tiramos a oportunidade dessa pessoa ter ao seu lado as pessoas que ele mais ama. Nós tiramos a oportunidade dessa pessoa pedir perdão e ser perdoada, porque ela vai invariavelmente morrer num canto de enfermaria olhando para o teto sozinha. E a família que se diz muito consternada, na verdade está em casa e está consternada, mas hoje as pessoas têm medo de lidar com uma das mais inexoráveis questões do ser humano. Nós nascemos e morremos. Então não tem que ter medo desse processo, nem pelo lado físico, nem pelo lado religioso. Se você acredita que com a morte se encerra tudo, ok, morreu, acabou. Né? Se você acredita que tem alguma coisa a mais além disso, essa alguma coisa a mais se chama crescimento e evolução espiritual. Então, medo de quê? Meus parabéns. Muito prazer em conhecer você. E você vai ser voluntária quando? Com certeza, mas é uma vontade que eu sempre tive. Muito mesmo. Quero aprender, quero fazer o curso, vamos conversar mais. Tá certo. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Espero que você tenha adorado. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.